Son was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Opa, boa noite. Boa noite. Vamos ficar de pé? Aleluia. Ficar de pé. Você pode abrir tua Bíblia aí? Isaías capítulo 9. Eu quero ler com você alguns versículos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia que nós tivemos e ainda não acabou o dia. O Senhor tem algo para falar conosco, algo especial. Isaías capítulo 9, você que está em casa, está acompanhando a gente, que bom que você está aí. Abre aí tua Bíblia, Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Não é o meu caso, é o teu caso? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pastos ao fogo. Aleluia. Isso aqui estava falando também, falando de Jesus Cristo que viria e já veio, então é algo que já foi realizado na minha vida e na sua. O versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será chamado Maravilhoso. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus já veio, já nasceu, já morreu, ressuscitou, está vivo. O jugo já foi quebrado. Nós já recebemos alegria, porque o Espírito Santo, ele gera alegria no nosso coração, no teu coração, amém? E a gente adora porque Ele é Deus, porque Ele é digno, porque Ele nos salvou, em reconhecimento a tudo que Ele fez. Adoração tem tudo a ver com gratidão, gratidão com adoração. E a gente aqui está separando esse tempo. Eu queria que você entendesse isso, de consagrar esse tempo para adoração a Deus. Consagrar esse tempo para agradecer a Ele. Agradecer pelo quê? Porque Ele te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor,
porque Ele te deu uma vida em abundância, porque Ele perdoou os seus pecados, porque Ele é aquele que te sustenta, porque é aquele que te dá saúde, Ele já te deu saúde, amém? Te deu paz, alegria, vida, Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele toma conta de você, Ele te deu um futuro e uma esperança, amém? Então a gente está consagrando esse tempo para adorar esse Deus. Seja adorado, Senhor, seja exaltado. Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nós te exaltamos, só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos te chamar de filhos por causa da obra da cruz. Obrigado, Jesus, por se entregar naquela cruz, morrer por nós, tomar o nosso lugar naquela cruz. Muito obrigado. E hoje nós temos o Espírito Santo por causa do Teu sacrifício. Somos novas criaturas por causa do Teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo. Nós somos habitados por Ti. Obrigado por nos guiar a toda a verdade. Obrigado por nos ensinar todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Nos conduz em tudo que fizermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Aumenta um pouquinho o violão. Aumenta um pouquinho o violão. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Maravilhosa graça. Você pode acompanhar com suas palmas? Quem quebra o jugo do meu pecado, amor tão forte, é o meu amado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Com a sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, Teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, Teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, Teu infinito amor, tomou
maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, enfim, oh Jesus, eu canto pelo que fez por mim, aleluia. Sabe que a Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. Imagina se eu e você fôssemos pagar pelo pecado, pelos pecados. O que aconteceria? Nós morreríamos. Aí Jesus veio e pagou a conta. Então a gente não precisa mais morrer. A morte foi vencida. Ele aniquilou a morte, porque Ele morreu no nosso lugar. Junto com o pecado, e aí você entende a morte, junto com o pecado veio a doença, veio a miséria, veio tudo que há de ruim. Nós fomos libertos disso. Digno é o Cordeiro de Deus que a morte venceu. Ele venceu a morte. Jesus disse, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê, não morrerá eternamente. Amém? É o teu caso, né? Vamos agradecer a Ele, vamos louvar Ele com uma canção que você conhece. Eu te agradeço, Deus. Olha aí. Você cantando essa música, né? Não dá para se apresentar diante de Deus sem gratidão, né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Vamos lá do início. Te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar
obrigado, Senhor. Nós te pertencemos. Nós te adoramos. Você mudou a nossa história, Senhor. Você mudou a nossa vida. Estávamos mortos, mas agora nós vivemos. Nós não tínhamos vida, mas agora temos vida em abundância. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te pertenço, Senhor. Eu sou teu, a minha casa é tua, meu coração é teu. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Essa é a tua declaração, né, querido? Você faz, é só você. Em algumas situações as pessoas vão umas às outras e a gente pode orar uns pelos outros e deve, mas tem declarações que só a gente é que pode fazer. E essa é uma. Eu te pertenço, Deus. O coração é de cada um. E é só a gente que pode entregar o nosso coração para Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos amar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temo, mas sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, esse é o nosso Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, né? Mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. É Ele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Ele é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper fontes. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O Senhor é Deus. O Senhor é bom.
Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, toda glória. É o Senhor que abre o mar para nós passarmos. Da mesma forma que abriu para o povo de Israel passar, só havia mar pela frente, montanhas do lado e um exército atrás. Não tem saída. É o que diria qualquer um naturalmente, não tem saída. E agora, Moisés? E agora, Senhor? E a resposta de Deus é: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Você está parado por quê? Marche. Tem um mar para se abrir. Ele que abre o mar. Aleluia. Josué estava com o povo também, pronto para atravessar o Rio Jordão. Tem terra para ser conquistada. Josué, seja forte, seja corajoso. Fala das palavras desse livro, medita nelas dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nela está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, chama lá, chama os líderes, chama os sacerdotes, fala com eles que coloquem os pés nas águas, e será que quando eles colocarem os pés nas águas, assim que eles molharem, as águas vão cessar, o rio vai se abrir, para que o povo passe com os pés a seco. O rio vai se abrir, as águas vão se abrir, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já fez, Ele já fez. Nós vivemos por uma obra já feita, nós vivemos por uma palavra já cumprida na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Aleluia. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livra-me. Mais uma vez. Aberto pelas águas, faz romper fontes meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, ouça a voz. O segredo do escape e do livramento é: ouça a voz. O segredo da vitória é: ouça a voz, é ouvir a voz. Ouça a voz. Ouça a voz que está falando com você. Ouça a direção do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. O escape vem por ouvir e seguir a direção. O escape, o livramento vem por ouvir o que ele tem a dizer. O vento se acalma e se acalmou porque ouviu a voz do Todo-Poderoso, ouviu Jesus Cristo dizer. O mar se aquietou por causa da voz de Jesus. Ouça a voz, ouça o que o Espírito diz, ouça o Espírito Santo. E aí você vai experimentar o escape, o livramento e tudo aquilo que Deus tem para te dar. Ele já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já fez, as águas já estão aí, ó, as fontes já estão brotando. Ouça a voz, ouça a voz. Aleluia. Senta um pouquinho, a gente vai participar da ceia. A ceia, fazendo memória, ouvindo a voz dele. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Você que está em casa, está acompanhando, está cultuando a Deus com a gente, prepara a tua ceia também. A gente vai fazer memória de Cristo aqui. Ele, a gente vai cantar isso, Ele estava desde o princípio. Ele é eterno, é verdade, Ele é eterno. Ele estava no princípio. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, é Jesus Cristo. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor, e assim do nada a terra me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Então a gente declara as promessas dele. Declaro as suas promessas, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, e sou teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, isso é teu. Aleluia. Tem um texto bíblico que você conhece bem, está lá em Lucas, capítulo 22, da última Páscoa de Jesus com os discípulos, onde ele desejava, a Bíblia fala aqui na minha versão,
ansiosamente. Ele fala assim, ó, participar, ter esse momento de comunhão com os discípulos. A Bíblia fala assim, chegada a hora, Lucas 22:14, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Jesus se colocou à mesa e ali estavam os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Interessante isso, né? Sempre foi desejo de Deus participar da mesa, ter uma mesa com os filhos. Sempre foi. Sempre foi desejo de comunhão. Então, o que a gente está fazendo aqui é memória disso, de um sacrifício de Cristo, que foi uma cruz, que foi algo pesado, algo que doeu, sofrido pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados, nossos pecados foram perdoados, para que ele ressuscitasse, ele ressuscitou, e agora nós que cremos nele, isso tudo foi feito para que a gente tenha a comunhão restaurada com o Pai, comunhão restaurada com ele. Agora nós somos um só corpo, um só Espírito, temos um só batismo, fomos batizados na morte de Cristo, com ele fomos ressuscitados e agora temos uma mesa para a gente participar junto com ele. Sempre foi desejo de Jesus Cristo que todos nós participássemos da mesa. E ali, ele pegou o pão, você conhece o que Jesus fez, partiu o pão, deu graças, tendo dado graças, ele disse, esse é o meu corpo dado em favor de vós. De forma semelhante, também esse é o cálice, disse ele, cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Note essa palavra, oferecido por vós, em favor de vós. Ele fez por mim e por você, em seu favor. Tem um favor sobre a tua vida. Tem um favor sobre a tua vida. Que favor? A vida de Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício dele. É um favor, está revestido, está sobre a tua vida, o favor. Esse é o meu sangue derramado em favor de cada um de vocês. Só temos a agradecer, né? E a confessar e confirmar cada dia mais esse favor de Deus na nossa vida. Agradecer e declarar que a gente não abre mão dessa comunhão e desse favor sobre a nossa vida. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, porque há um favor, teu favor sobre nós, que nos chamou, que não mandou ninguém para fora da mesa, ninguém foi colocado de fora da mesa. Obrigado, Jesus, por nos ensinar com teu exemplo que ninguém precisa ficar de fora da mesa. Muito obrigado pelo teu exemplo de convidar todos para a mesa. Muito obrigado. E por preparar um lugar para cada um de nós na tua mesa. Em nome de Jesus nós te damos graça e nós aqui tomamos posse daquilo que foi conquistado através da tua vitória na cruz. Saúde, paz, alegria, vida, prosperidade, andar em alegria, andar altaneiramente, andar acima das circunstâncias. Obrigado, Pai, por trazer isso à realidade, à verdade, estabelecendo uma nova realidade sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendi, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste
Tudo que somos te pertence, Senhor. Te damos graça nessa noite. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus aí e preencher com as suas palmas com louvores, glorificação. Glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é santo. É isso aí. Lábios que confessam quem ele é. Aleluia. Toma aí o seu lugar. Cumprimenta alguém. É ele. Ele é. Aleluia. Muito bom, Tiago. Muito bom. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que bom que você veio. Glória a Deus. O Wellington falou que o segredo do escape é a gente ouvir a voz, né? E aí, na hora, me saltou aqui ao Espírito, Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, siga-o. Então, a gente tem sempre direção. Isso é uma promessa, gente, que se a gente estiver diante de uma situação, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se toma uma decisão ou se toma outra, Deus está dizendo que a gente sempre vai poder contar com a voz dele, dizendo qual o caminho. Sempre vai ter ele para nos instruir, dar a direção que a gente tem que seguir. Amém? Que a gente no dia a dia possa andar consciente, experimentando a voz de Deus, para que a gente possa tomar as decisões corretas. E aí, exatamente, não experimentar situações de dificuldade, não experimentar os sofrimentos desnecessários, né? Mas a gente está ali atento à voz do Espírito, para ouvir o que ele tem para dizer, ó. Segue por aqui, faça isso, fica quieto, doe, ame. Ele sempre vai dizer, gente, Deus tem sempre alguma coisa para nos dizer. Amém? E essa é mais uma noite para a gente ouvir o Senhor, para o nosso coração estar atento, nosso coração estar inclinado para aquilo que Ele tem para dizer. Tá? Mas queria dar os anúncios para você, lembrando que dia 6 de setembro, a gente tem o passeio de família, tem a tela aí do passeio. Gente, está aberta as inscrições. Se eu não me engano, já tinha quase 80 pessoas inscritas para o passeio. Então, não deixa de se inscrever, não. É o passeio da família de Deus. Mas você pode levar sua família natural também. Você tem um filho, um irmão, um amigo que, de repente, você quer que experimente da comunhão do céu. Leva ele, inscreve ele nesse dia. Você tem que passar na info e direção. Lá vai ter um QR Code, você vai fazer a leitura, vai inscrever aquelas pessoas que vocês querem levar. Crianças até 12 anos não pagam e tem direito a café da manhã, almoço e lanche da tarde. O sítio é em Caxias, pertinho daqui também, então vai ser muito fácil para que você esteja nesse dia. Lembrando que nossa igreja, em agosto, vai fazer 5 anos e a gente vai ter 3 dias de festa. Já reserva essa data, tem uma tela aí também, me ajuda aí. O nosso tema vai ser esse, né? 5 anos, criando raízes, e vai acontecer dia 22, 23 e 24. Tem acho que a programação aí também, dia 22, a gente vai ter o pastor Edmundo aqui, às 19h30, é uma sexta-feira. No sábado, às 18 horas, a gente vai ter o Mais Que Música aqui, então vem para cá, vai ser uma noite de adoração. E no domingo, a gente vai ter o pastor Marquinhos pela manhã e pastor Hélio à noite. Então, gente, Deus está preparando um banquete para a gente nesses dias, para a gente celebrar, festejar e ser alimentado pelo céu. Tá? Então, convida já alguém, já separa essa data, que a gente vai celebrar nesse dia. Lembrando para você que domingo que vem, a gente vai ter no encontro da noite o pastor Michael Harrison, lá da Itália, que vai estar trazendo a palavra de Deus para o nosso coração também. Então, vem para cá para estar ouvindo o que Deus tem a dizer através desse homem de Deus, tá? Queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém? Primeira vez não, né? Ah, seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Você está recebendo um cartão. Esse cartão é um convite para, no final do nosso encontro, se você desejar, a gente gostaria de tomar um café com você, te conhecer um pouquinho melhor, e você vai trocar esse cartão por um presente. Então, não vá embora antes de pegar seu presente, tá bom? Beijo, gente. Som. Obrigado. Vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas? Vamos honrá-lo?
Essa semana, né, que passou, aliás, acho que foi na semana passada, no domingo, a gente vai lendo os versículos, né, eu citei aqui, coloquei, foi domingo, Provérbios 22, 29, fala assim: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Sabe a qualidade do que a gente faz, porque Deus nos chamou para fazer não só o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, mas Deus te chamou para ser diferente. Amém? Deus te chamou quando Ele trouxe você para o corpo dEle, corpo de Cristo, né? Ele te tirou do mundo e te trouxe para a presença dEle, para fazer parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. E então você faz parte dEle agora. Então você é o que Ele é. Olha só o que eu estou dizendo. Você é o que Ele é. O caráter de Deus em você aflorando, sabe? As características de Deus aflorando em você, isso é fruto do Espírito, você sendo essa pessoa diferente. Diferente como? Não é esquisito, não, tá? Não é esquisito, não. Porque as pessoas às vezes acham, né? E aí criou-se um estereótipo de que crente é esquisito. Eu não posso discordar que tem muito crente esquisito mesmo, né? É um fato. Mas tem muito crente que não crente também que é esquisito. A gente não precisa ser esquisito. A pessoa normal, o crente, a pessoa espiritual, é a pessoa que conduz a vida, a vida comum do lar, da forma simples. E prospera por isso. Vou te dizer, prosperidade está totalmente associada à maneira como a gente conduz, dentro dos princípios de Deus. Muitas pessoas às vezes confundem e estão aí orando por certas coisas, onde uma chavezinha que precisa ser virada não é a oração. Ela está orando, tudo bem, não é para deixar de orar, mas algumas coisas que é mudança de postura, de comportamento, sabe? Uma mudança de palavras, eu vou falar sobre palavras daqui a pouco, porque aí a pessoa às vezes está orando e aí falta alguma mudança de postura diante daquilo que está do ambiente que ela está, para que as portas se abram. Então, já passou da fase da oração. Não que ela tenha que parar, mas já passou. Eu estou orando para acontecer isso. Não, agora Deus está esperando, é a tua resposta. Estou esperando a resposta de Deus, orando e esperando a resposta de Deus. E aí, Deus vai responder, e entenda isso, eu estou falando aqui com muito temor mesmo, do Espírito. Deus é que está esperando a resposta. Deus é que está esperando a resposta ao que Ele tem falado. A resposta num posicionamento de fé, onde as suas palavras elas tenham mudado, elas mudem. Uma resposta, um posicionamento em fé, onde uma palavra que era assim, eu não aguento, eu tenho que falar mesmo, e aí você vai responder em fé, não falando. E aí você vai ver portas se abrirem, sabe? Portas se abrirem. O mar, Deus abre. Tudo abre, mas o povo, primeiro, o povo estava lá, imagina aquela multidão, vamos lá, o tempo lá do povo que saiu do Egito, né? E aí lá na frente o mar, do lado montanha, atrás vinha o exército, imagina como o povo não estava falando, e agora? A gente saiu de lá, e agora? E aí Deus fala o quê? Marchem. Sabe o que Deus queria? Respondam em fé. Parou por quê? Continua. Então, muitas coisas que a gente às vezes associa, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de dar certo em algumas coisas, dar certo em ambientes, dar certo no trabalho, dar certo. Estão associados à oração? Claro, a oração sim. Mas tem uma chavezinha que é submissão, por exemplo, se submeter a uma autoridade, não falar. A gente está num tempo que todo mundo quer ter voz, quer falar, né? Tempo de mídias sociais, todo mundo quer ter opinião. Muita gente não se segura diante de um negócio e quer botar um comentário na internet. Não aguentei, botei, postei, né? Falei, pronto. Não tem um negócio assim que o pessoal fala? Pronto, falei, é isso, né? Pronto, falei. Não, pronto, calei. Esse é o desafio. Fazer o que todo mundo faz. O que Deus está chamando a gente é para fazer o que todo mundo não faz. E o caminho do sucesso vai ser esse, para mim e para você, para cada um de nós. Pronto, calei. O que você tem a dizer, Wellington? Nada.
Eu não tenho opinião naquilo que eu não tenho responsabilidade, né? O que você acha, Wellington? Eu não acho nada. Eu acho, de vez em quando, alguma coisa que alguém esquece aqui na igreja. Aí põe lá no Infodireção para o pessoal buscar. Eu não acho mais nada. O que eu acho é isso. Entendeu? Agora, o que você acha disso? Eu não acho nada. Agora, se perguntar assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Aí a gente pode abrir a Bíblia, graças a Deus a gente tem essa palavra, para ver o que Deus diz a respeito dessa situação. O que Deus diz a respeito dessa situação que eu estou passando aqui? Aí a Bíblia tem alguma coisa para me dizer. E aí, se a Bíblia diz algo, a Bíblia é Deus falando. Amém? Você crê nisso? Se a Bíblia diz algo, depois que eu vejo o que está escrito na Bíblia, ou seja, eu ouço o que Deus diz para mim, o que cabe agora? A minha resposta. Aí está o segredo do sucesso. A minha resposta à voz do Espírito Santo. A minha resposta à palavra de Deus. Aí a gente é bem-sucedido. Tá bom? Isso aí é o segredo do sucesso. Não tem mágica, não. Tem milagre? Milagre tem. Mas tem a resposta que a gente dá a Deus para a gente prosperar naquilo que a gente fizer por causa da presença dEle. Porque quando a gente obedece, a presença dEle está com a gente. Pode ter certeza. Quando a gente obedece, parece que, de repente, virou tudo contra você. A presença de Deus, você está em obediência, descansa. José é um belo exemplo disso, não é? José, ele foi traído pelos irmãos lá, jogado numa cisterna, foi pego lá e levado como escravo. Quando a mulher de Potifar estava lá, deu em cima dele, você conhece essa história? A mulher de Potifar deu em cima do rapaz. E aí, o que ele fez? Correu dela. Porque ele não queria pecar contra Deus. Eu fiz a vontade de Deus. Aí, o que aconteceu? Foi para a cadeia, acusado injustamente. Mas Deus era com ele. A Bíblia o tempo todo está dizendo, Deus era com ele. Tudo que ele punha as mãos, colocava as mãos, prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Por um tempo, pareceu que estava indo tudo mal, de mal a pior. Mas, no tempo certo, Deus o colocou no lugar de honra. Vai chegar o tempo. Só dê as respostas que Deus está te pedindo. Você sabe a resposta que Deus está te pedindo. Você sabe. Amém? Quero orar com você. Nossos dízimos você já tem aprendido aqui, você sabe que são a nossa resposta em honra, né? A gratidão a tudo que Deus nos dá. E nossas ofertas são a nossa resposta de generosidade na presença dEle. Eu quero orar com você e declarar abençoadas sementes que vão sair das suas mãos por causa da presença dEle com você e em você. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor fala. Obrigado, Senhor. O que nós queremos aqui é te responder. E a gente sabe que quando a gente te responde, a gente vai para o caminho certo. Coisas acontecem, milagres acontecem, situações mudam por causa da nossa resposta à Tua palavra. A nossa resposta demonstra fé e demonstra ação correspondente a essa fé. E essa fé se manifesta, ela manifesta o milagre. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, essa semente, essa palavra que foi lançada agora, gerando fruto nos corações, Senhor, de uma resposta à Tua voz, de uma resposta à Tua palavra, virando essa chave para que essas portas se abram. E eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Declaro essas sementes abençoadas, essas sementes, em nome de Jesus, multiplicadas também na vida dos meus irmãos, para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quiser um envelope, é só você fazer um sinalzinho, vai chegar até você. Envelope. E se você está em casa aí, do outro lado da tela, em 2 minutos a gente já volta, tá bom? Mountains move, I believe there will be breakthrough, yeah. Oh, I know it, you are moving now, yeah. You alone can take my scars.
Almighty God, you are overcomer, defender of my heart. It's who you are, God, oh, by your power, the oceans open wide, your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Shake the mountain. Estamos de volta. Hoje é dia 23, né? Tá passando rápido o ano, né? Tá passando rápido. Deus tem coisas para fazer. Está fazendo, sabe? Eu trouxe semana passada uma imagem aqui. Eu estou falando aos domingos sobre isso daqui, escolhas, caminhos e consequências. Aos domingos, já não tem um tempo que a gente está falando. E no último domingo, eu falei sobre palavras, né? A gente escolhe também o que vai sair da nossa boca, né? Mas o que sai da nossa boca, sai porque o coração está cheio. A Bíblia fala isso, né? O que sai da nossa boca sai porque está dentro. Não é assim? É o efeito pasta de dente. Sabe qual é o efeito da pasta de dente? Quando você aperta, o que sai? Pasta de dente. Mas se imagina que não seja pasta de dente. Você aperta, sai o que está dentro. Né? Então, a gente é esse tubinho que, se as situações apertarem, o que vai sair? Vai sair o que tiver dentro da gente. Né? Claro, cada um sabe a dor que sente, as situações que passam, mas não tem outra coisa, eu não tenho outra coisa a dizer, porque é o que a palavra diz. Sai da gente o que está no nosso coração. E as palavras também. Mas, bom, então, para sair palavras boas de mim, o que eu faço, Wellington? Eu tenho que me encher das palavras boas. Eu tenho que me encher de palavras de vida. Eu tenho que me encher de palavras de cura. Eu tenho que me encher de palavras que é a palavra de Deus. Se eu me encho com essa palavra, diante de uma circunstância, o que vai sair? Aquilo que está cheio no meu coração, a palavra, entende? Deus tem dado ferramentas para a gente, é isso. Ferramentas para mim e para você, para a gente viver da forma que Ele quer que a gente viva. E Ele quer que a gente viva, você viva, de forma vitoriosa. Amém? Ele quer sim, é vitoriosa. Tem muita gente por aí, de repente, que pode criticar e falar, não, mas a vida tem isso, tem aquilo. Ninguém nunca escondeu que há dificuldades na vida. Jesus não escondeu isso, mas Ele garantiu vitória. Wellington, mas não é bem assim. Não, é bem assim mesmo. Graças a Deus está escrito que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre, sempre, sempre. Né? Olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu também, entre tantas escolhas do que fazer e não fazer, e, aliás, escolhas, decisões que eu tomo, nota, as decisões que você tem que tomar, muitas dessas decisões não passam por palavras que você fala. O que você vai fazer, você até se anuncia, né? O que vai fazer? O que você vai fazer amanhã? Por exemplo, quem gosta muito de planejar o dia, né? Normalmente, alguém que planeja o dia, como é que faz? Ele faz um mapa mental do seu dia de amanhã. Já está planejando o seu dia amanhã? Quem aqui é assim? Quem é assim? Eu já fui bem mais assim, né? A Ludmila, por exemplo, ela não está aqui, né? Mas a gente brinca aqui. Ela pergunta hoje assim, como é que vai ser seu dia amanhã, Wellington? E aí eu brincando com ela, eu sempre brinco com ela e falo assim, vai ser lindo, Lud, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. E ela, não, Wellington, estou perguntando o que você está planejando fazer amanhã. Aí eu falo o que eu estou planejando fazer. Às vezes muda, né? Acontece algo e muda. Mas quando a gente planeja, quando você planeja seu dia, vê se eu estou falando alguma bobagem. Aí você levanta a mão e diz, você está falando bobagem. Não faz isso, não. Mas vê assim, você planeja seu dia de amanhã. Em algum momento você fala e começa mentalizando assim, Amanhã eu vou acordar 6 horas, aí tal, às 7 eu tenho que fazer não sei o quê, às 8 eu tenho que pegar o ônibus e tal, ou então às 7, aí você vai visitar um cliente, o cliente eu vou visitar às 9 e tal, e aí depois você faz um mapa mental, não faz? Não faz? Do seu dia todinho. E não é raro você falar também o que você vai fazer. E aí você fala o que você vai fazer amanhã, não é verdade? O que eu vou fazer isso? Então, aquilo que você vai fazer antes passa por um processo de pensar e falar.
A vida toda da gente passa por esse processo de pensar e falar, porque a gente é um ser pensante, entendeu? E a gente, para o bem ou para o mal, também pode, a gente não vai deixar de pensar nunca, mas a gente pode escolher no que a gente vai pensar, o que vai ocupar o meu pensamento, ou pelo menos o que vai ocupar a maior parte do tempo o meu pensamento, né? E aí, pronto, com base nisso, a gente vai melhorando, né? O que eu vou fazer? Por exemplo, se tem algum desafio enorme para amanhã, uma reunião muito difícil, uma situação difícil, uma audiência muito difícil, o que eu vou falar? Eu vou sempre eu começo a pensar da impossibilidade, eu começo a pensar no tudo que pode dar errado. Isso aí é uma estratégia para muitos, pensar no que pode dar errado, para poder pensar também no que fazer para não dar errado. Mas aonde eu vou concentrar meus pensamentos? No que fazer para não dar errado. Porque se eu pensar só no que pode dar errado, daqui a pouco eu estou sendo paralisado, porque o que pode dar errado vai me trazer medo, vai me trazer receio, vai me trazer temor, e aí vai me parar. Então, vem lá, vamos pensar no que eu vou fazer e o que pode ser feito para não dar errado. O que eu posso, o que eu tenho controle. E aí a gente vai até para o lado espiritual também, assim, aquilo que eu não tenho controle, eu vou entregar para Deus, e Ele é provedor, Ele vai prover o recurso. Amém? A gente serve a esse Deus. Então, aonde é que eu tenho que concentrar minha mente? Naquilo que eu posso fazer para não dar errado. Que palavras eu posso lançar para que as coisas sejam melhores? Que palavras que, se eu falar, e eu sei, cada um de nós sabe, quando a gente fala algo que a gente sabe que leva a um problema, a uma derrota, a uma dificuldade, a uma tristeza, e sabe também quais são as palavras que podem levar a uma cura, ao sucesso, à alegria. Não sabemos? Sim. Então, a gente sabe. Só que saber não é suficiente. Só saber. Porque a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Jesus é Senhor, a gente sabe um montão de coisa. Mas só saber não é suficiente. Então, o que é suficiente, Wellington? A gente se encher disso, até que eu não só saiba, mas que isso faça parte de mim, para que quando uma situação me aperte, seja isso que saia de mim. Numa situação qualquer, ainda que eu tenha uma dificuldade, eu até falo da dificuldade, estou lá e alguém pergunta, eu falo, mas o que sai de mim é que, diante dessa dificuldade, eu sei que Deus tem uma solução já pronta. Eu sei que Deus já tem um caminho. A gente cantou isso, Ele tem um caminho já aberto. Deus já fez um caminho. Me ajuda aí, gente, na música. Em meio ao deserto, o que estava escrito ali na tela, estava cantando, estava lendo, né? Deus já tem um caminho em meio ao deserto, em meio às águas. Vocês também erraram, está vendo? Deus já tem um caminho para mim e para você. Mas o que eu preciso? Eu preciso estar cheio, para que a situação me apertando, e a situação vai apertar cada um de nós em algum momento, a gente vai apertar. Desculpa falar isso, hein, gente? Mas em algum momento vai ser apertado, se é que você já não está sendo apertado. E aí você veio essa noite aqui para entender o seguinte: eu estou sendo apertado. O que eu estou falando diante do aperto que eu estou passando? O que eu estou falando? Se eu estou confessando, e confissão é o que sai da minha boca, eu estou confessando o problema ou eu estou confessando a solução? Eu estou confessando o que todo mundo está dizendo, ou eu estou falando daquilo que ninguém está dizendo, e por fé eu estou crendo naquilo? Porque fé é certeza de coisas que se esperam, prova de coisas que se não veem. Não vejo, ninguém está vendo, mas você pode ver, porque você é vivo do ponto de vista espiritual. Você é um espírito vivo. Amém? E para isso a gente tem que se encher dessa palavra aqui, gente. Não tem vida de crente sem se alimentar da palavra. Não tem. E a palavra de Deus não é só um livro qualquer. A palavra de Deus é como Jesus. Se Jesus, pensa só, Jesus, ontem eu estava assistindo um dos trechos lá daquela série The Chosen, né? E Jesus com os discípulos ali, muito legal aquilo. Imagina Jesus aqui falando com você e tudo. É exatamente, a Bíblia é Jesus falando com você. A Bíblia é Jesus te dando orientações. A Bíblia é o próprio Deus falando comigo, com você. É a palavra de Deus, o próprio Deus, o caráter de Deus, sabe? Toda a bondade de Deus que se expressa aí na palavra. Tudo isso, a Bíblia é a autoridade máxima.
É a palavra máxima do universo. É o próprio Deus. Então, é dessa palavra que a gente vai se encher. Ah, Wellington, qual a opção que eu tenho? Bom, essa é o caminho. Qualquer outro caminho leva à morte. Mas, graças a Deus, foi anunciado o caminho da vida para mim e para você, que é Jesus. Amém? Então, isso é uma escolha que eu faço. E essas escolhas vão me levar para algum caminho. E vão gerar consequências. A gente tem falado isso aqui aos domingos. Mas eu tenho um papel, e você, cada um de nós, um papel ativo nisso. Sempre tivemos um papel ativo. Não é assim, Senhor, por que está acontecendo? Não, Deus está perguntando para mim o seguinte, Wellington, eu quero ver, é a sua resposta que eu já disse para você. Qual é a tua resposta ao meu comando? Qual é a tua resposta à minha voz? Qual é a tua resposta à direção que eu estou dando para você? Você está falando demais, Wellington, ouve mais a minha palavra, se alimente mais da minha palavra. Fica mais tempo na minha presença para você discernir entre a minha voz e a voz que está aí fora, porque são muitas vozes tentando falar ao mesmo tempo. É muita gente dizendo não dá mais, é muita gente falando que já era, é muita gente dizendo que é impossível, é muita gente falando que agora não dá mais. Mas quem falou que não dá mais? Deus falou que não dá mais? Né? São muitas vozes. Me lembro agora de Jairo, você conhece o Jairo, que foi até Jesus, falou, Jesus, a minha filha está muito doente em casa, muito doente. Você pode ir lá, e Jesus fala, vamos lá na tua casa. No meio do caminho, inclusive, uma mulher que estava lá com fluxo de sangue há 12 anos, padecendo, e ela começou, olha só, ela estava há 12 anos padecendo, 12 anos ali, gastou seu dinheiro todo, vindo a piorar, mas ela ouviu falar de Jesus. E aí, como é que foi a confissão dela? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu que tem esperança para mim, tem salvação para mim. Aí ela começou a colaborar com a situação dela. Como é que ela colaborou? A Bíblia fala que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela começou a dizer consigo mesma. Ela começou a colaborar com o milagre dela. Sabe, a gente pode colaborar com o nosso milagre? Claro. Colabore com o seu milagre. E aí ela chegou lá, ela teve que vencer uma multidão. Quantas vozes aquela mulher não enfrentou para poder chegar até Jesus? Sabe, ela estava ali, uma multidão, aquela mulher doente, que naquela sociedade ela tinha que estar excluída, ela tinha que estar afastada, mas ela teve que vencer esses obstáculos todos. Imagina quantas vozes ela não ouviu, dizendo assim, mulher, sai daqui. Alguns dizendo assim, tem 12 anos essa situação? Não vai resolver. Não tem jeito. 12 anos, já era. 12 anos, desiste. Quem disse para você que isso aí, que há muito tempo já não tem jeito, só porque tem quantos anos? Entende? Quem disse? Foi Deus? Então, colabora com o teu milagre, dizendo com você mesmo, se eu tão somente, mas o se eu tão somente tocar, e aí vem a resposta agora, você não precisa mais tocar, você já está nele. Você está nele, você está em Cristo. Aquela mulher tinha que ir lá tocar nas vestes dele. Eu e você já estamos nele, você entende a posição? É outra posição. Então, ela colaborou com o milagre. Depois veio Jairo. Isso está lá em Marcos, eu estou citando aqui, está lá em Marcos capítulo 5, no versículo 21. Tudo isso que eu estou falando aqui. Marcos 5, 21. Quando Jairo suplicou. E aí o que eu falei aqui, versículo 28. Marcos 5, 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Tá bom. Aí ela tocou, foi curada,
Lá no versículo 35, antes um pouquinho, Jesus dispensa aquela mulher, porque Jesus fala assim, alguém me tocou. Espera aí, para tudo. Alguém me tocou. E aí os discípulos fazem a seguinte pergunta, né? Jesus, você está no meio da multidão, todo mundo te aperta, e você diz, alguém te tocou? Todo mundo está tocando em você. Mas o toque em Deus não pode ser o toque de todo mundo. E aí volta ao que eu tinha falado antes. Não pode ser o eu acredito. Tocar em Deus não é eu acredito que Ele tem poder. Não é acredito que Ele pode. É me encher da palavra dEle, de forma que ela faça parte de mim. E que exploda dentro de mim o Ele pode, Ele vai, Ele quer. Amém? Jesus estava despedindo ela, e aí o que acontece? Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Uma outra voz chegou para Jairo. A história de Jairo começa um pouquinho antes da mulher que eu citei agora, do fluxo de sangue. Ele tinha ido lá falar com Jesus. Jesus falou, topo, vou lá na tua casa. No meio do caminho, a menina estava doente. No meio do caminho, o que aconteceu? Entrou a mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu? Foi curada. E agora? Alguém veio dizer para ele, falou, olha, Jairo, não precisa levar Jesus na tua casa, não. Já era. Ela já faleceu, ela já morreu. Imagina quantas vozes entraram ali junto com aquela voz na mente de Jairo. Eu queria chamar a atenção sua para isso. Porque até então a filha dele estava viva. Mas alguém entrou, atrasou Jesus e a filha dele morreu. Esse é o pensamento natural. Não é? Alguém entrou. E aí quando alguém diz assim, estou lendo lá Marcos 5, versículo 35. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Essa é uma voz que veio. Eu fico imaginando, não está escrito isso, mas eu fico imaginando ele, na hora que recebe essa notícia, se ele não virou alvo de uma série de outras vozes dizendo assim, está vendo, Jairo? Se ele tivesse ido um pouquinho antes, podia ter salvação. Ela podia ficar curada. Está vendo, Jairo? Se não tivesse essa multidão, está vendo, Jairo? Se essa mulher não entrasse na frente, está vendo, Jairo? Se ela não parasse Jesus, está vendo, Jairo? Está vendo, Jairo? E agora, Jairo? Né? E aí Jesus dá uma ordem para ele, dá uma orientação para Jairo, versículo 36. Jesus, sem acudir tais palavras, olha o que Jesus fez, dá o exemplo, né? Sem acudir tais palavras, o que Jesus fez com as palavras de fora? Ignorou as palavras de fora. Disse ao chefe da sinagoga, não temas, faça o quê? Creia somente. Seria o seguinte, em algumas versões, acho que na King James está escrito assim, continua crendo, Jairo. Continua crendo, a gente pode entender, expandir isso para dizer o seguinte, Jairo, não dá ouvido ao que estão dizendo aí não, Jairo. Não dá ouvido às outras palavras não, porque senão, sabe o que acontece? Quando se dá ouvido, aí sou eu falando, a gente dá ouvido às palavras de fora, daqui a pouco essas palavras de fora elas vão entrar em nós e elas não vão ser mais as palavras de fora, serão as palavras de dentro que vão sair de mim e essas vão contaminar. Aí eu já deixo de colaborar com o meu milagre. Entende? Aleluia. Então, Jairo, naturalmente, podia ficar bravo, não podia? Lembra de Marta e Maria, quando mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente? Ele estava doente. Jesus demorou. Naturalmente, ele demorou. Não é verdade? Ele passou um tempo, quando Jesus chegou, Lázaro já estava até enterrado. E aí, qual foi o diálogo delas com ele, com Jesus? Senhor, se você tivesse vindo antes, não tinha acontecido isso. Por quê? Isso aí era uma voz que já estava dentro delas, e elas soltaram aquilo que estava dentro. Mas Deus não vai tardar naquilo que você precisa. Amém? Mas colabore com o milagre.
Jairo, creia somente. Aí bota o teu nome, creia somente. Continua crendo. Não dê ouvido às vozes de fora, porque a ponto de as vozes de fora, daqui a pouco serem uma voz dentro de você que vai sair, vai mudar a sua realidade, ou não vai mudar a realidade que você quer que mude. Chegando, versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A primeira voz disse que ela dormia, que ela tinha morrido. Aí Jesus não acudiu a tais palavras. E, além de não acudir a tais palavras, o que ele disse aqui? Ela não morreu, ela está dormindo. E olha a reação das pessoas. Riram. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Então, qual a atitude de Jesus? Colocou todo mundo para fora. Deixou só o pai e a mãe, e, na verdade, ali, além deles, Pedro, Tiago e João. Só os 3 discípulos que ele quis com ele. 3 dos seus discípulos, além dos pais. E o resto, quem não cria, vai lá para fora. Sabe por quê? Porque de vocês vai sair o quê? O que está dentro. O que estava dentro daquelas pessoas? Falta de fé. Então, as palavras que sairiam delas iam jogar o quê? Incredulidade ali para aquele ambiente. Isso leva a gente a dizer o seguinte, da gente ter o cuidado de cultivar um ambiente de crença onde nós estamos, dentro da nossa casa, nosso ambiente. Cultive um ambiente de crença. Eu vou mandar as pessoas saírem. Não, não é mandar, não é ser mal educado com ninguém, não é isso. Ali estava um modelo ali do que Jesus estava fazendo. Mas, espera aí, com quem eu tenho mais andado? Há quem diga aí, né, tem estudos que digam que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda, não é assim? Não é assim, não é isso? Com quem mais eu tenho andado? As pessoas com quem eu mais ando, elas, quando abrem a boca, elas concordam com a palavra ou discordam da palavra? As pessoas com quem eu mais ando, os assuntos que saem delas são assuntos que edificam ou são assuntos que não edificam? Para a gente fazer essa média. Por quê? Porque se eu ando e começo a andar, daqui a pouco eu também estou absorvendo essas palavras, e aí o que vai sair de mim não vai colaborar com o meu milagre, não vai colaborar com a jornada que Deus tem para mim, porque Deus tem uma jornada bem-sucedida para cada um de nós. Eu creio nisso, a palavra me leva a isso. Deus tem uma jornada bem-sucedida para cada um de nós. Wellington, e o que está acontecendo, então, quando alguém não tem uma jornada assim ou assado? O que está acontecendo é que tem uma diferença entre ele estabelecer um caminho para eu seguir e eu realmente seguir o caminho que ele estabeleceu para mim. Tem uma diferença. A diferença é se eu estou realmente ouvindo a voz, dando ouvido à direção dele e seguindo. Essa é a diferença. Mas seguir a direção de Deus vai sempre nos levar ao caminho que é de vida, que é de alegria, que é de paz, que é bem, que é de sucesso. Seguir a voz do Espírito Santo sempre vai te levar a isso. Amém? Você crê nisso? E aí o que aconteceu? Jesus botou todo mundo para fora, tomou a menina pela mão e disse, ele disse aqui, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Diz aqui, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Agora é interessante, olha, não nesse evangelho aqui de Marcos, mas lá em Mateus, em Lucas, fala que ele mandou que desse comida à menina. Alimenta essa menina, dá comida. Sabe por quê? Comida, comer é coisa de quem está vivo. Ela está viva, dá comida para ela. Eu e você estamos vivos, não estamos? Então se alimente. Espiritualmente nós estamos vivos, então se alimente. Ele é o pão, a palavra dele é o pão, é vida. Sabe, Deus tem, e a semana passada eu coloquei aqui essa imagem de uma árvore muito bonita. Estava mais cedo aqui ajeitando os slides e Raimundo passou aqui, ele viu, ele olhou assim, rapaz, com uma mangueira dessa aí dá vontade de botar ficar debaixo daquela sombra, e ela, no tempo que der manga, vai ficar uma beleza. Aí o Raimundo estava lá, ele já estava vendo essa mangueira aí cheia de manga, e ele debaixo dela. É isso mesmo. Você olha uma árvore dessa, você já se imagina ali, não é bonito? Linda,
linda. Está passando aí na internet o pessoal, né? Linda. Sabe? E Deus tem esse tipo de coisa. Ele coloca sonhos, planos no meu coração, no seu coração. E assim, quando Deus coloca, Ele também produz os meios para realizar. É Ele que aplana no caminho, Ele que vai na frente. Porque Ele colocou, Ele que vai dar graça, vai dar unção, vai dar recurso, provisão, tudo para que se... O que acontece então, Wellington? O que acontece é que eu tenho que combinar as minhas palavras com as palavras dele. Combinar a direção que eu estou seguindo com a direção que ele me deu para chegar lá, entende? Mesmo que, aí vem essa segunda imagem, nesse momento, eu ainda não esteja vendo naturalmente essa árvore, e eu só olhe para a minha mão, eu falei isso semana passada aqui, e veja só as sementes. Veja só as sementes, eu estou vendo algo que não tem nada parecido com aquilo ali, que é o objetivo final. Mas Deus te deu isso daqui porque Ele quer nos ensinar, e isso é uma jornada, porque a gente não está preparado para começar ali, a gente tem que começar do começo. E é uma jornada para mim e para você, onde a gente começa semeando, regando, tratando a terra, cuidando, a gente aprender a cuidar. Aprender a cuidar, guarda essa expressão, aprender a cuidar. O que Deus dá para a gente, Ele nos dá em fases, porque Ele entende, óbvio, Ele entende o nível de nossa fé, da nossa fé, Ele vem até a nós no nível que a gente está, mas Ele vai sempre trazer sementes para a gente, para nos ensinar a plantar, para a gente aprender a cuidar. A gente aprender a cuidar da palavra que foi implantada em nós, a gente aprender a cuidar das pessoas que Ele tem nos apresentado, a gente aprender a cuidar das coisas. Por que a gente começa no pequeno? Tem que aprender a ser fiel no pequeno, para depois Ele colocar a gente numa posição maior e maior e maior. Por quê? Porque a gente precisa aprender a cuidar. Dá um presente caro para uma criança muito pequena. Você não dá, né? Por que você não dá? Porque ela vai estragar, ela não sabe cuidar. Então, a fase que a gente está passando, ou que as fases que a gente passa, escuta isso, Deus está nos ensinando para a gente aprender a cuidar. À medida que a gente aprende a cuidar, a gente vai guardar aquilo que está vindo da presença dEle, e a gente vai estar se preparando para o mais, para o mais, para o mais, para o mais. Aprender a cuidar, é isso que Deus está ensinando. Quando Deus fala em semeadura, é porque a semeadura é um processo. É plantar e continuar regando. Plantar e continuar regando. Isso aí é cuidar. Relacionamento, por exemplo, como é que a gente cuida do relacionamento? A gente semeia e a gente faz o que no dia a dia? Rega, cuida. Não é assim? E tudo aquilo que a gente não cuida, a gente acaba perdendo, acaba se perdendo no caminho, estragando. Sabe? E isso aí é uma escolha, gente. Eu estou falando aqui de palavras, dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, que podia ter acolhido a muitos pensamentos, mas ele, rápido, ele ouviu alguém falando para ele, Jairo, crê somente. Ele podia ter dado ouvido às pessoas que vinham com a notícia da casa dele, mas ele deu ouvidos a Jesus. É o melhor exemplo para a gente também. A gente pode dar, a gente tem a oportunidade de dar ouvidos a qualquer coisa que vem do lado de fora. Mas a gente também pode dar a oportunidade de dar ouvidos a Jesus falando comigo e com você. Ouça a voz, ouça a voz. Ouça Jesus Cristo, ouça o Espírito Santo falando com você, e Ele fala com você. Amém? Você tem o Espírito Santo em você. Amém? E é isso aí. O tema de hoje é isso aí, a força das palavras. Sua palavra, o que sai de você, tem poder. Força das palavras. Mateus, capítulo 12, versículo 37, fala, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Pelas palavras, justificado. Pelas palavras, condenado. São palavras que constroem, são palavras que destroem, são palavras que ferem, mas são palavras que curam. Pessoas que estão feridas aí, elas vão dizer, estão feridas pelo quê? Porque alguém falou alguma coisa. Mas vão ser curadas por palavras. É deixar aberto o coração para que
alguém mandado por Deus, e Deus envia pessoas, Deus trabalha através de pessoas. Deixa eu te dizer isso. Deus trabalha através de pessoas. É uma pessoa que vai encostar do lado e que vai ser usada por Deus para curar. Agora, você e eu, a gente tem a escolha, e é uma escolha nossa, de dar ouvido a um ou a outro. A quem eu vou dar ouvido? A gente não vai passar por essa vida, eu e você, a gente não vai passar pela vida sem ser machucado em algum momento por alguém, gente. Alguém, em algum momento, vai falar alguma coisa que, de repente, não vai ficar bem em mim, que talvez me machuque. Agora, o quanto eu vou dar de importância, que voz eu vou dar, que força eu vou deixar isso ter em mim, isso vai fazer toda a diferença. Fulano falou um negócio que eu não gostei. Tá. O que eu vou fazer? Não gostei. O que eu posso fazer com isso? Ficar nervoso só? Não vou mais perder cabelo com isso, né? Entendeu? Já era. Eu vi uma frase há um tempo atrás, assim, um filme, isso ficou em mim. Dois amigos falando, aí eu falo assim, cara, a gente tem mais tempo para trás do que para frente. Vamos pensar diferente. Né? Eu estou com 50. Imagina só que eu vou viver até os 100, por exemplo. Não, vamos botar 100 não, um pouquinho menos. 90 e poucos anos. Eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Meu pai riu ali. Entendeu? 92. Ou 97, vamos lá, 90, estou na dúvida. Não, para poder dizer que eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando, trouxe aqui para descontrair um pouquinho, mas olha só, não vale mais a pena brigar por algumas coisas, gente. Ficar chateado por algumas coisas. Claro, tem coisas que a gente tem que brigar por elas, princípios, valores para manter, mas, de uma forma geral, o ser humano, nós, a gente se aborrece com coisas. Quanta gente sai de igreja, por exemplo, por quê? Porque, sei lá, o fulano não deu oportunidade, ou isso, aquilo, outro. Quem é que não me dá a oportunidade de adorar? Deus sempre me deu a oportunidade de adorá-lo, gente. Deus sempre me deu a oportunidade de adorá-lo. Ele se revelou a mim. Isso é mais importante do que tudo. Entendeu? A você também, cada um de nós. Porque o fulano pintou um negócio lá de uma cor que eu não gosto. Tá bom, tem que aprender a gostar de outras cores. Estou dando exemplos bobos para ilustrar, sabe? Mas tudo está aqui, ó. Que pensamentos eu tenho alimentado? Que pensamentos eu tenho alimentado? Porque eu também posso me blindar de palavras que vão me destruir. Eu também posso me blindar de palavras que ferem. Como é que eu me blindo dessas palavras? Dando importância a quem é mais importante, que é a palavra de Deus. É dessa forma que eu me blindo. Porque ninguém está imune a palavras de alguém que vai tentar te ferir, te machucar. Ninguém está imune a isso. Ninguém, todos nós... Em algum momento, alguém vai falar alguma coisa que vai vir para te ferir, mas depende. Qual é o escudo que você está usando? É o escudo da fé? Fé na palavra de Deus? É esse escudo que apaga os dardos inflamados do maligno, como diz a palavra. Como eu tenho me protegido, me blindado, isso é algo que a gente tem que fazer individualmente. Como eu me blindo de palavras que não me edificam, que vêm para me destruir, porque palavras constroem e destroem. A palavra de Deus sempre constrói. Como eu me blindo, então, das palavras que destroem? Com a própria palavra dele. Ouvindo Jesus, que deu exemplo com Jairo, dizendo, Jairo, olha só, crê somente, despreza as palavras de fora. A palavra que veio até Jairo trazia uma notícia de morte, que gerava tristeza nele, que gerava dor nele, que gerava, inclusive, pensamentos a respeito, que ele podia pensar a respeito da mulher que tinha acabado de ser curada, inclusive do próprio Jesus. Por que Jesus não veio antes? Por que ele não chegou antes? E daqui a pouco está pensando mal, inclusive, de Deus.
Entende? Como é que eu me cerco, então? Eu vou ficar com as palavras que constroem, não com as que destroem. Alguém falou, Wellington, você não tem condições. Mas, espera aí, foi Deus que falou? Não, não foi. Então, deixa eu falar com Deus. Deixa eu ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Vamos falar com Deus. Tem uma situação que todo mundo está dizendo, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Vai lá, se põe de joelho, fica mais tempo com Deus, fica mais tempo na presença de Deus, fica chamando mais o nome de Jesus, fica chamando, clama mais Jesus. Talvez seja isso que está faltando, para de fato ouvir o que Deus tem a dizer. Fica mais com o Espírito Santo, gasta mais tempo com Ele, investe tempo. É só isso que está faltando. Porque a solução já está lá, a palavra já está lá. O que está faltando? Não está faltando Ele, está faltando eu responder ao chamado dEle, de clamar mais Jesus, de clamar mais o nome dEle, de investir mais tempo, de fato é isso. Eu fui ferido, mas tem uma palavra que cura. Então, o que falta? Ficar mais imerso na palavra que cura. Até que as palavras que ferem, elas não firam mais, elas não sejam nada. Vai se diluir diante da palavra dele. Entende? Mas é sempre uma escolha. Muita gente está ferida, não está ferida só porque receberam uma palavra que destrói. É porque não estavam envolvidas nas palavras que constroem. Muita gente está aí machucada, não é por conta de palavras que vieram. Veio uma palavra e machucou, e machuca. Mas a gente tem a palavra que cura. Agora, a palavra que cura, a primeira coisa que eu preciso entender é que a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele cura. Então, o que falta, Wellington? Falta me envolver mais com Ele. Falta me envolver mais com Ele. A ponto de isso aí... Imagina o próprio Jesus, é o exemplo dele. Vamos encerrar por aqui. O próprio Jesus, quanta coisa ele não ouviu. Quanta coisa. Inclusive, quando ele foi para a terra dele, terra natal, ele foi lá, e lá ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque os próprios parentes, as pessoas que estavam ali perto dele, né, o pessoal que o conhecia, as pessoas que ele considerava, né, não criam nele. Naturalmente, era um motivo para ficar triste e decepcionado. Poxa, o Manuel da padaria aí me conhece desde garoto, agora não deu nenhum crédito ao que eu estou falando. Né? Joguei bola com fulano. Meu amigo de peladinho aí, que a gente jogava bola. Estou trazendo isso para o nosso ambiente. Né? E aí, meus amigos de infância não estão dando crédito nenhum ao que estou falando, e eu cresci com eles. Não. Jesus foi... seguir, ele tinha uma palavra para cumprir. Ele veio não para fazer a vontade dele, mas fazer a vontade daquele que o enviou. E ele cumpriu toda a vontade do Pai. Entende? Então, a gente escolhe. Palavras constroem ou destroem. Alguma palavra já veio na sua direção, na minha, para me destruir. Mas, espera aí, a gente tem a palavra que constrói, que é a palavra de Deus. Alguma palavra já veio ao seu encontro para te ferir, mas você tem a palavra que cura. Agora, o que vai ser da minha vida daqui para frente e continuar, qual é a palavra que eu vou continuar abraçando? A que me feriu, eu vou continuar abraçando essa? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Eu vou ficar com a palavra que me feriu ou eu vou ficar com a palavra que me cura? Não é uma decisão nossa? É uma decisão nossa. Né? Eu tenho lido bastante aqui o Salmo 18, e aí eu vou ler de novo aqui um pedaço do Salmo 18. Começa agradecendo, ele fala, fazendo uma declaração de amor para Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. Olha ali as palavras, as declarações dele. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Sabe o que ele está fazendo? Ele está invocando isso tudo. Ele está se enchendo disso. Ele está se enchendo. Mas ele passava dificuldades? Sim. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Tinha inimigos diante dele. Laços de morte me cercaram.
Torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aí, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E aí ele vai falando o que Deus fez depois aqui. Vai falando aqui, entendeu? É assim. A gente é que decide o que vai sair da gente também, mas o que vai sair da gente começa pelo que a gente está alimentando aqui dentro. Que palavras eu estou acudindo? Que palavras eu estou colocando para dentro? Que palavras o que eu estou lendo? O que eu estou conversando com Deus? Quanto tempo eu estou gastando ou me investindo? A melhor palavra é essa: investindo na presença de Deus. É isso que vai virar a chave. Vai virar a chave para quê, Wellington? Para eu discernir as outras vozes da voz dele. E aí ignorar as outras vozes e ficar com a voz dele. Amém? Você foi abençoado? Então é isso aí. Pai, eu quero te dar louvor, te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra tem o teu caráter, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, a tua palavra abre portas, fecha portas, a tua palavra gera milagre, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra todo o universo foi formado, coisas que não existiam passaram a existir por causa da tua palavra. O Senhor é o Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o único Deus, e a tua palavra tem toda a autoridade. E eu quero declarar com meus irmãos aqui a tua autoridade, a autoridade da tua palavra sobre a nossa vida. Se alguma palavra veio para nos enfraquecer, a tua palavra nos fortalece. O Senhor é o Deus que diz: eu te tomo pela mão direita, eu te sustento, eu te ajudo. Se alguma palavra veio para nos machucar, nos ferir, a tua palavra nos sara. O Senhor é Deus que sara. Se alguma palavra veio para nos desanimar, o Senhor é o Deus que nos anima, que diz: eu sou contigo, não temas, não te espante, eu te ajudo. Não te mandei eu sou contigo, não temas. É a tua palavra que diz isso para a gente. Obrigado, Pai, porque nós temos essa palavra. Nós calamos aqui toda a voz do inferno, toda a voz maligna, na autoridade do nome de Jesus. E nós, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que nos deixe mais sensíveis à tua voz, Senhor, à tua palavra, para que toda palavra contrária não faça nenhum efeito em nosso coração, para que diante de alguma circunstância, que a gente colabore, Senhor, com o céu, para que as coisas se movam em nosso favor, Senhor, através das nossas palavras, concordando com a tua palavra. Eu libero aqui em nome de Jesus, palavra de alegria. Eu libero em nome de Jesus, paz. Libero, Senhor, no nome de Jesus, cura aqui, palavras de cura. O Senhor é Deus que sara. Em nome de Jesus, saúde faz parte da obra da cruz. Saúde é resultado da obra da cruz. Aquela mulher falou consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Nós não precisamos tocar, nós já estamos em Cristo. Então eu libero em nome de Jesus palavra de cura, palavra de alegria, de ânimo, de portas abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Receba aí essa palavra, abraça essa palavra aí, leia aí com calma depois esse texto aí da mulher do fluxo de sangue e de Jairo, que está lá em Marcos, né? E olha, você vai ter uma noite abençoada. Deixa eu ler só um pedacinho aqui do Salmo 3 para você. Isso é sensacional, a gente vai acabar já, rapidinho. No Salmo 3, no versículo 5, fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quando Davi falou isso, ele não estava na tranquilidade não, assim, eu deito e pego no sono. Não, ele estava sendo perseguido. E não era por qualquer um, era Absalão, que era um dos seus filhos, que tentou tomar o trono. E aí houve, imagina, uma situação de um pai com filho, filho com pai. Que situação. Aí então, vamos ler do início. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários.
São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, olha aí, palavras. Os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Entendeu que Davi conhecia o caminho? Estava lá todo mundo dizendo alguma coisa sobre ele. Ele não acudia às palavras, mas ele também se encarregava de ele mesmo declarar as palavras de Deus, né? Ele dizia qual ia ser o futuro dele, porque ele confiava em Deus, tá bom? Vai para casa declarando como é que vai ser sua noite, como é que vai ser seu dia amanhã, que vai ser lindo, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que está em casa, Deus te abençoe. Você que está nos visitando, vai lá trocar por um presente, tá bom? Deus te abençoe.